Boa tarde, sexto ano, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre o período primitivo, do surgimento dos primeiros seres humanos à invenção da escrita. Esse período é chamado por alguns historiadores de pré-história. Eu não gosto muito desse termo porque dá a sensação de que os homens primitivos não fizeram parte da nossa história e eles contribuíram significativamente para o desenvolvimento da humanidade. A gente tem aqui um mapa da África, porque a África é considerada o berço da humanidade, ou seja, onde a humanidade surgiu muito provavelmente. Os fósseis mais antigos se encontram nesse continente, não só dos Homo sapiens sapiens, que somos nós, mas também de vários de nossos ancestrais, como o Australopithecus, o Homo habilis, o Homo erectus, o Homo sapiens e a nossa espécie. O ser humano ele surge inicialmente na África, mas depois ele migra para todos os outros continentes, à exceção aqui da Antártida, né, que é um continente extremamente gelado. Ele vai sair da África, vai então conseguir atravessar para a Europa, Ásia, posteriormente Oceania e por último vai chegar à América, provavelmente por uma região chamada de Estreito de Bering. É possível que na época em que os primeiros seres humanos migraram para a América, que essa região do Estreito de Bering estivesse congelada e por isso eles teriam conseguido fazer essa passagem de maneira muito mais simples do que hoje em dia, por exemplo, já que existe água entre a Ásia e a América. Por que esses seres humanos migravam? Eles migravam em busca de melhores condições de vida. Migravam em busca de água, migravam em busca de alimento, migravam em busca de segurança. Os seres humanos primitivos, eles foram responsáveis pela criação de inúmeras tecnologias, que nós vamos chamar de tecnologias primitivas. O que é uma tecnologia? É tudo aquilo que o ser humano transforma no ambiente para poder garantir a sua sobrevivência ou até mesmo para ter mais comodidade. Então, nós vamos ter, no início do período primitivo, num período chamado de paleolítico, a arte rupestre como uma forma de comunicação entre esses seres humanos. Vamos ter também objetos feitos de pedra lascada, eles batiam uma pedra na outra para dar formas às pedras, para que elas pudessem ser usadas como utensílios. E também o fogo, né, que foi uma descoberta extremamente importante para o desenvolvimento humano. Na realidade, o fogo existe na natureza, na verdade, ele pode ser produzido pela natureza, mas o único animal que consegue produzir fogo de maneira consciente é o homem. Ele vai usar esse fogo para de inúmeras formas, né? Ele vai aquecer alimentos, ele vai iluminar ambientes, ele vai conseguir afastar animais selvagens, vai conseguir se aquecer, e é por isso que essa é uma das tecnologias mais importantes desenvolvida no período primitivo. Só que o período primitivo ele é dividido, na realidade, em três etapas, né? O período paleolítico, que eu acabei de citar, o período neolítico e a idade dos metais. No período neolítico, a gente tem um aprimoramento das pedras, né, dos utensílios feitos de pedra, que deixam de ser de pedra lascada e passam a ser de pedra polida, que tem um acabamento muito mais sofisticado. Além disso, é no período neolítico que o ser humano aprende a desenvolver os seus próprios alimentos, né? Nesse momento que surge a agricultura. E por isso o ser humano não vai mais precisar migrar o tempo todo em busca desses alimentos. O que ele vai precisar é se fixar em um local relativamente próximo da água, para usar essa água na produção agrícola. Além da produção agrícola, ele começa também a criar os animais com o objetivo de abater esses animais para sua alimentação ou conseguir outras formas de alimento, como, por exemplo, leite. Já na idade dos metais, os seres humanos aprendem a usar os metais para produzir objetos. Eles descobrem que os metais eles podem ser derretidos e transformados em outras coisas, né? Na verdade, em objetos de metal.
E é também nesse período da Idade dos Metais que vão surgir as primeiras cidades, né? No período neolítico, os seres humanos se organizam em aldeias. Só que essas aldeias começam a crescer, ganham um governo e passam então a ser chamadas de cidades. Nessa imagem, a gente vê a Anatólia, na Turquia, que é uma cidade que foi construída, né, que surgiu entre 6 e 7 mil anos atrás, no final do período primitivo. Bom, vamos falar um pouquinho a respeito do período primitivo na América, já que nós somos habitantes do continente americano. Primeiro, eu queria colocar essa imagem para vocês verem como é próxima, como são próximos, né? A Sibéria do Alasca. A Sibéria fica na Ásia, o Alasca fica na América do Norte, e existe aí uma distância relativamente pequena geograficamente entre esses dois pontos. E essa distância, né, esse local é chamado de Estreito de Bering. Muito provavelmente foi por aí que os seres humanos chegaram ao continente americano. Bom, não se sabe exatamente quando esses primeiros seres humanos chegaram. Existem inúmeras teorias. As mais aceitas falam aí de 20 a no máximo 50 mil anos atrás. Mas é uma diferença bastante grande, né, entre 20 e 50 mil anos. Existem alguns poucos arqueólogos que chegam a falar até de 80, 90 mil anos, o que nunca foi comprovado arqueologicamente, né? São apenas hipóteses. O que a gente sabe dizer é que vários grupos humanos chegaram ao continente americano em momentos diferentes e que alguns deles tinham traços asiáticos e outros tinham traços australianos ou africanos. É o caso do povo de Luzia, né? O crânio de Luzia é um dos achados arqueológicos mais importantes da história do nosso país, né? Ele foi encontrado na região aqui de Minas Gerais, então muito próximo da gente. E foi responsável por trazer um certo mistério para a história da América, porque o crânio da Luzia ele tem características muito mais parecidas com as características físicas da Austrália e da África do que da Ásia, que é de onde os arqueólogos achavam, né, que os principais grupos humanos que chegaram à América, né, que eles tinham saído ali da Ásia e chegado então ao continente americano. Além da história de Luzia, a gente consegue, através desse link que eu coloquei aí no vídeo, assistir uma simulação de como era a vida desses seres humanos primitivos aqui na América. Era muito semelhante à vida dos seres humanos primitivos em qualquer parte do mundo, né? Mas eu acho que vale a pena conferir. É um vídeo curto, de 13, 14 minutos, que vale a pena assistir para ter uma ideia de como que essas pessoas viviam há tanto tempo atrás. E uma curiosidade é que no Brasil e em algumas outras partes do mundo houveram povos primitivos que viveram nos litorais e que se alimentavam principalmente de peixes, mariscos e formaram enormes montes de conchas, enormes amontoados de conchas sobre os quais eles caminhavam, enterravam seus mortos, faziam suas fogueiras, e esses povos foram chamados de povos dos sambaquis. Existe muita pesquisa a respeito desses povos, mas ainda se sabe muito pouco sobre eles, né? Esses locais, né, que são esses amontoados de conchas, hoje são considerados sítios arqueológicos. No entanto, infelizmente, em vários desses lugares, não há uma preservação adequada desse nosso patrimônio. Aqui temos algumas imagens de como provavelmente essas pessoas que viviam no litoral brasileiro, de como era a vida delas, o que elas comiam, né? Como que era a sua organização, alguns objetos que eles produziram. Eu acho que é uma maneira interessante da gente ter aí uma ideia visual de como que era o cotidiano dessas pessoas. E para encerrar, é importante dizer que o período primitivo ele vai ter fim com a invenção da escrita. Essa, na verdade, é uma divisão que faz parte de uma divisão histórica ligada à história da Europa, né, criada pelos europeus, que divide a história em 5 fases, digamos assim. O período primitivo, a Idade Antiga, a Idade Média,
a Idade Moderna e a Idade Contemporânea. E cada um desses períodos tem alguma coisa, algum fator que marcou, né, que marcou de maneira significativa para que a gente pudesse entender esse acontecimento como algo tão transformador que deu origem a uma nova época, uma nova etapa, né? E nesse caso, do período primitivo para a antiguidade, o que a gente tem aí é o surgimento da escrita. Eu coloquei aí duas imagens para vocês. Uma imagem de uma escrita da região da Mesopotâmia, que é a escrita cuneiforme, e uma outra imagem já com os hieróglifos egípcios, que também foi um dos primeiros tipos de escrita já desenvolvidos pela humanidade. Era isso, espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ficado claro. Um grande beijo para vocês e até breve.